E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Falando de música, tá de volta. A gente andou meio sumido por aqui, né, no nosso canal, mas a gente está de volta aí para trazer novamente mais conteúdos para vocês, falando um pouco da história da música em geral, né? E a nossa intenção hoje aqui é trazer um vídeo bem mais interativo, um pouco diferente da pegada dos vídeos anteriores. Ao invés de eu contar a história de uma banda específica ou de um nascimento de um gênero, a gente hoje vai abordar um tema mais, por assim dizer, mais aleatório, por assim dizer. E é um tema até bom da gente falar, que é a importância de discos que impactaram a história da música, seja dentro do rock ou em outro gênero musical também. Beleza, galera? Aí eu fiz uma listagem aqui com 12 discos que, no meu ver, são muito importantes, que foram de uma influência gigantesca, enorme, deram outra dimensão para a música em si. Beleza, pessoal? Então a gente vai falar sobre esses 12 discos. Para a gente começar esse vídeo, antes também eu quero convidar você, nosso amigo, inscrito, quem ainda não é inscrito no nosso canal e quem já é inscrito também, aperta no botão do like, curte nosso vídeo, né? Ative o sininho para você estar recebendo todas as nossas notificações, não perder nenhum nosso vídeo. Quando a gente lançar um próximo vídeo, você está aí recebendo a notificação do seu aparelho. Beleza, pessoal? Então, feito todo esse ritual, sem enrolações, vamos agora para o nosso conteúdo. Então, pessoal, a gente vai começar falando de um disco que, no meu ver, ele é a porta de abertura para o que viria a se tornar a música psicodélica, junto com o que ia vir ser o rock progressivo no decorrer dos anos, na década de 70. Eu estou falando dele aqui, do disco Sgt. Peppers. O Sgt. Peppers, pessoal, é um disco que ele foi muito influente. Ele foi lançado em 1969, um disco do Beatles, né? É o oitavo disco de estúdio do Beatles, e ele tem um conceito bem diferente do que o Beatles tinha produzido anteriormente. Ali o Beatles trazia uma abordagem mais envolvida mesmo dentro da psicodelia. Era um disco que estava bem fora mesmo do conceito que o Beatles trabalhava anteriormente, e acabou se tornando um dos maiores discos da carreira da banda e também da história da música em geral, né? Ele está eleito entre os 500 melhores discos da história pela revista Rolling Stones. Então é um descasso. Eu já ouvi esse disco, é muito bom, recomendo a você a audição desse disco. Ele tem grandes músicas no repertório, inclusive até duas músicas que não foram inclusas dentro do disco, que fariam parte do álbum, mas que foram lançados como singles, né? Penny Lane e Strawberry Fields Forever, que são clássicos também aí da banda dos Beatles, né? Então, pessoal, recomendo muito a vocês ouvirem com atenção, com calma, né? Um disco que tem que ser ouvido calmamente, porque ele é um disco conceitual, então tem que se entender todo o padrão do que os Beatles deixou ali no trabalho que eles fizeram para lançar esse disco, né? Então, pessoal, fica aí a recomendação Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Próximo disco que a gente vai falar é deles aqui, os pais do heavy metal, Black Sabbath. O disco Black Sabbath, o primeiro da banda, né, o homônimo, ele traz para o mundo da música e do rock também, principalmente para o rock, uma revolução. A gente pode dizer que outras bandas já tinham experimentado sons um pouco mais pesados, com distorção, aquela coisa toda, mas quando se fala do nascimento do que é o heavy metal, de fato, o heavy metal, o marco zero do heavy metal nasce ali, nasce aqui nesse disco, o Black Sabbath. Nesse disco a gente vê uma banda que soa diferente do que era feito naquela época. Nenhuma outra banda soava como Black Sabbath. Isso é a verdade que a gente tem que dizer. E no decorrer da carreira da banda, a gente foi percebendo como eles foram muito influentes para o nascimento do gênero do que viria a ser o heavy metal. Claro
que não só o Black Sabbath, mas também o Judas Priest, né, foi uma banda muito importante para que surgisse esse gênero, além do Led Zeppelin e do Deep Purple, que também foram muito influentes para o nascimento do metal e do hard rock. Então, galera, Black Sabbath, recomendo demais a audição desse disco. Só tem clássico nesse disco, viu? Recomendo você ouvir faixa título, The Wizard, Warning e Nib. São clássicos absolutos do Black Sabbath, que estão inclusos aí nesse primeiro disco. Escutem e apreciem o nascimento do que viria a ser o grande heavy metal. Então, pessoal, o próximo disco que a gente vai mencionar nesse tópico, o nosso terceiro disco, né? A gente agora vai falar de um disco muito importante na carreira do Pink Floyd e que também foi uma porta de abertura para que as bandas de rock progressivo se experimentassem mais, né? Ousassem criar mais sons diferenciados, tivesse uma liberdade maior de criatividade, né? E o Pink Floyd, ele revoluciona com esse disco que é esse daí, o Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon, ele foi lançado em 1973 e aquele disco, pode-se dizer que ele foi a virada de chave na carreira do Pink Floyd, né? A banda já não contava mais com Syd Barrett há algum tempo, anteriormente o Pink Floyd já tinha lançado alguns trabalhos sem o Syd Barrett, e esse disco, ele foi uma virada de chave na carreira da banda. É até considerado o disco mais vendido na carreira deles, né? O mais bem-sucedido comercialmente. Lá nesse disco Dark Side of the Moon traz clássicos como Time, que é um classicaço, Us in the End, também um musicão. Recomendo demais vocês procurarem esse disco para ouvir com calma. E sem contar que vocês encontram facilmente nas plataformas digitais, como aqui no próprio YouTube, no Spotify, Deezer e por aí vai, né? Então, escutem o The Dark Side of the Moon, descasso que eu recomendo bastante vocês a procurarem e dar uma ouvida e entender o conceito que a banda trouxe ali nesse álbum, beleza? A gente agora vai falar o próximo álbum. E agora a gente vai falar sobre dois discos que... Vou falar sobre os dois logo de uma vez, que um é um álbum do Deep Purple, que é Machine Head, e outro, o Rising, do Rainbow. Esses dois discos, por que eu listei eles dois juntos? Ambos são trabalhos do grande mestre Ritchie Blackmore, que fez parte tanto do Deep Purple, nessa formação que é considerada a formação clássica da banda, né, o Mark II, junto com o Ian Gillan nos vocais, o Roger Glover no baixo e o Ian Pace na bateria e o saudoso mestre John Lord nos teclados, apavorando, destruindo tudo. E o Rising é o segundo disco de estúdio da banda, que é lançado aí com a nova formação, né? O Ritchie Blackmore lançou o primeiro disco, o Ritchie Blackmore's Rainbow, com a base do Elf, que era a banda do Ron James Dio. E aí, para o lançamento do Rising, ele dispensa o restante da banda, mantém apenas o Ron James Dio, e o Dio acaba que colocando um ar a mais, aquele que com as letras que ele tinha, né, a criatividade para escrever, escrevia muito bem, compunha bem, sem contar que cantando a gente nem fala, né, o cara dispensa comentários. E a banda, Ritchie Blackmore, acertou a mão na banda, né? O batera, o lendário Cozy Powell, um ótimo batera, um monstro, toca muito. E nos teclados, Tony Carey, o cara que também não deve nada, patamar elevado dentro da banda, é um cara fera. E o Jim Bank é um bom baixista, nada demais. Mas, enfim, falando sobre a importância desses dois discos, por que eles se relacionam? O Machine Head, ele é um disco que vai numa pegada mais, como é que a gente pode dizer?
quase que erudita, né? Jon Lord e o Rich Blackmore eram caras que tinham uma formação erudita, por assim dizer, a forma de tocar deles tinha muito disso, né? E também no Rainbow, o Rich Blackmore explora muito mais a erudição na sonoridade, tanto no teclado como na guitarra. A forma como a banda compunha, né, e tocava era um conceito bem mais abrangente dentro do hard rock metal. E com isso, esse disco ele influencia o nascimento do que mais tarde viria a ser o Power Metal, né? O Power Metal ele bebe muito da fonte desses dois discos. Tanto o Machine Head, do Deep Purple, como bebe muito da fonte também, principalmente do Rising do Rainbow. Então, pessoal, recomendo muito vocês pegarem, ouvirem também esses dois discos que valem muito a pena. Partindo agora para os próximos discos, a gente vai falar também sobre dois discos que influenciaram o nascimento do que viria a ser o punk rock. Na metade da década de 70, surge nos Estados Unidos essa banda aí, esses caras, os Ramones. E junto deles, os Sex Pistols, lá na Inglaterra. Na terra da rainha, os Sex Pistols também é uma das primeiras bandas a se rotularem o punk, né? Que foram os pioneiros do estilo, do gênero lá na Inglaterra. E com isso, pessoal, com esses dois discos, né? O punk rock, ele nasce ali naquele contexto, nos dois países, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e influencia o que viria a ser a música dali para frente, né? Através desses discos, além do punk rock, que se tornou muito forte, surgiram outros gêneros também que saíram advindos do punk, que foi o pós-punk, a new wave, né? O dark wave e o próprio rock gótico também nascem desse gênero que é o punk, que tem influência dessas duas grandiosas bandas, o Sex Pistols e o Ramones. E saindo agora do punk, pessoal, a gente vai falar sobre esse disco também que influenciou o nascimento do metal extremo. Enquanto o Black Sabbath foi a banda que fez com que a coisa nascesse do zero, né? O Venom, com esse disco aí que vocês vão ver agora, o Welcome to Hell. Com esse disco Welcome to Hell, o Venom influencia o que viria a ser o metal mais extremo, né? O thrash metal, o death metal e até o próprio black metal bebem da fonte desse disco e do sucessor dele, que é o black metal. Tem o próprio nome que já batiza o gênero que viria a nascer logo depois, né? Desse lançamento desse disco. E assim, pessoal, esse disco Welcome to Hell, ele misturava elementos da sonoridade rápida e feroz do Motorhead, mesclado também a pegada mais densa, obscura, tanto nas letras como na própria sonoridade também, do Black Sabbath, né? Então, é um disco revolucionário e realmente não poderia deixar de ser mencionado nesse vídeo. Welcome to Hell, do Venom, você que curte um rock mais extremo, mais pesado, recomendo muito a audição dele. Agora, saindo um pouco do mundo do rock, né, a gente vai falar sobre um disco que também ele é um dos discos mais vendidos da história, né, é um disco muito influente também para a música pop em geral, que é esse disco aí, o Thriller, do Michael Jackson. O Thriller, ele é um disco que, querendo ou não, ele foi muito influente para a música pop nos anos seguintes, né, nos anos 80. Ele foi lançado em 1982 com a produção do Quincy Jones. Então, é um disco que traz todo um conceito diferenciado na própria carreira do Michael Jackson em diante. A carreira dele tomou um rumo bem diferente. Ele passou a ser uma estrela de fato através desse disco Thriller, né? Depois seria sucedido pelo Bad e outros discos mais que o grande rei do pop. Também esse disco é responsável por colocar o Michael Jackson na posição de rei do pop, né?
É um descasso muito bom, eu particularmente gosto muito desse disco. É um disco que mudou muito também do meu gosto musical que eu tenho atualmente. Se deve muito a esse álbum, o Thriller do Michael Jackson. Recomendo a vocês também, nossos amigos amantes da música, que amam música boa, ouçam também Thriller do Michael Jackson. E voltando para o metal, né, sobre o metal mais extremo, a gente vai falar agora de um disco de uma banda brasileira que influenciou o black metal norueguês da região da Escandinávia, que é Finlândia, aqueles países ali mais ao norte ali da Europa, que é esse disco aí do Sarcófago, o INRI. O INRI, pessoal, ele foi tão influente de uma tal forma, né? Porque ele era um disco rápido, veloz, uma sonoridade mais suja, e a gente pode falar que uma técnica de bateria que foi muito usada depois desse disco, ficou conhecido como Blast Beats, que era também aqui chamado de bateria metranca. É um estilo de bateria muito rápido, pesado, e que influenciou um par de bandas aí da região dali da Escandinávia na Europa, né? Então, o INRI, também do Sarcófago, está entre os grandes discos que influenciaram a história da música e que mudaram o curso da música, por assim dizer. E o nosso penúltimo disco, que a gente vai falar sobre o impacto que ele causou, né? Como ele mudou a música, o andamento da música, foi esse disco aí também que entrou para a história, que é o Nevermind do Nirvana. Então, o Nevermind, como já mencionei, né? O Nevermind ele é um disco que entra para a história porque ele faz com que as gravadoras e as bandas também se reinventem, né? A gente percebe que a cena alternativa, ela não tinha assim um encaixe para ter um rótulo. Não à toa que até o termo grunge, né, que foi utilizado para rotular as bandas que surgiram ali em Seattle, acabaram que não gostando, as bandas mesmo não gostam do termo grunge, né? Eles não curtiam muito esse termo, até porque, se a gente for analisar, a galera do grunge, ninguém fazia uma sonoridade idêntica, né? Cada um tinha sua identidade musical e o Nirvana foi a banda que acabou catapultando todo mundo para o sucesso nessa cena. E a gente percebe o quão foi importante esse disco Nevermind, né? Também porque ele é um disco clássico do Nirvana e também entrou para a história da música, é um dos discos mais vendidos da história também da música. E sem contar que dali para frente o rock teve outro andamento, né? Outro direcionamento através desse disco que foi seminal para que o grunge entrasse nas cabeças e fizesse com que as bandas se reinventassem também. As bandas já veteranas que já existiam tivessem que se reinventar para poder estar em alta também com essa galera. E o último disco que a gente vai falar agora, pessoal, é também de outra banda brasileira, muito importante, um disco muito influente, que influenciou principalmente o nascimento do New Metal, que é o Roots do Sepultura. Então, o Roots, pessoal, é um disco que ele foi um divisor de águas na carreira do Sepultura, né? É o último disco, o último trabalho da banda com a formação original ali, com os irmãos Cavalera. Primeira marca a saída do Max, né? Mas, porém, a banda segue firme, né? E o foco aqui não é falar do Sepultura em si, é falar de como esse disco ele impactou a música, a história da música em si. E o Roots ele foi muito influente para bandas, principalmente como Slipknot, né? E o New Metal nasce através desse disco, de fato. Muitas bandas do New Metal beberam dessa fonte. O Slipknot, o Korn, a gente percebe muito da influência que o Roots trouxe para a sonoridade deles. Eles incorporaram elementos da música nativa brasileira, né, como o uso de berimbau, na música Atitude mesmo, a gente percebe que ela é introduzida com um berimbau. Tem também uma faixa que utiliza o som de viola caipira. Enfim, o Sepultura inovou com esse disco, Roots, e foi um divisor de água na carreira da banda e também dentro do rock,
fez com que nascesse o último grande movimento do rock, que foi o New. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo era aqui ser bem descontraído mesmo, falar sobre esses álbuns importantes para a história da música. E vou deixar aqui para vocês no link da descrição o link de cada álbum desse aí para vocês ouvirem com atenção, ouvir com calma. Tirem um tempo, escutem de um por um e observem como cada disco desse aqui que a gente mencionou influenciou de fato os trabalhos de outras bandas que foram surgindo através de bandas que foram precursoras num determinado gênero musical. Beleza, galera? Então, faz aquele ritual, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte nosso vídeo, compartilha e continua ouvindo boa música, viu? Porque é a boa música e a leitura que faz você pensar mais e agir com mais inteligência e sabedoria. Então, tamo junto, fui, fico por aqui e até a próxima, pessoal. Um abraço.